E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha de história, né? Essa aula específica para eletiva de música e história, mas vai ficar disponível para todo mundo que quiser assistir. Bom, professor Wesley, né? Vamos lá conversar um pouquinho sobre pré-história, tá? Essa vai ser uma sequência de aulas que eu vou trabalhar a questão da divisão relação música e história, mas eu vou trabalhar hoje com as definições históricas que nós vamos entender e compreender, certo? Eu vou usar a divisão tradicional mesmo, a divisão linear de história, mas é só para a gente começar a discussão. Depois a gente vai aprofundando e vai tentando as outras noções, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-história e eu vou começar falando sobre o que eu entendo como pré-história e da necessidade de você estudar. Por que estudar isso, né? O pessoal pergunta, ué, todo mundo já morreu, para que eu tenho que entender isso? Vamos lá, vamos tentar discutir, vamos tentar dar algumas ideias. A primeira coisa que a gente tem que entender é que para a pré-história, a gente estuda para entender um pouquinho do processo de humanização. Quer dizer, que nós estamos estudando para a história para entender como, né, um grande primata, um hominídeo, se transforma em ser humano. E que características são essas? Que características que diferenciam o ser humano dos demais animais, né? As características específicas. Então, a pré-história nos ajuda bastante a entender isso. Nos ajuda a entender que o ser humano é um animal que modifica a natureza, né, que modifica através da sua capacidade de pensar e de projetar e de executar, né, com as suas mãos, de criar ferramentas com as suas mãos. Nos ajuda a entender que o ser humano ele é um produtor de cultura, um produtor de transformação, um produtor de materiais que o ajudam a vencer a natureza. Também nos ajuda a entender que o ser humano é também um animal, um ser que cria significado para as coisas. Um objeto, ele não é só um objeto para o ser humano, ele tem um significado. Uma pedra pode significar uma arma, pode significar um instrumento de corte para cortar o alimento em pedaços, certo? A chuva, ela pode significar bênçãos de uma divindade, ou um trovão, o fogo pode significar uma divindade, os elementos da natureza. Então a pré-história nos ajuda a entender como o homem cria cultura, cria significados, como o animal se torna o humano, né? Aquilo que nós entendemos como sendo humano, tá bom? Vamos lá para o quadro, porque aí a gente vai entender melhor a parte técnica, a parte específica da, da pré-história. Beleza? Vamos lá? E aí, pessoal, olha o quadro aqui, ó. Então, pré-história, vamos lá, as datas. Então, pré-história vai todo esse período aqui, de 4 milhões de anos, 4 milhões... Oh, letra feia, lembra de que minha letra é feia, gente? Há mais ou menos 4.000 antes de Cristo. Pessoal, uma coisa, não se prendam muito a essas datas aqui, tá? Porque são todas datas aproximadas, beleza? E lembrando, como eu falei, que pré-história é um conceito que é em disputa, então a disputa pelas datas também existe. E dependendo da evolução das tecnologias de antropologia, de arqueologia, vai se descobrindo novas questões. Então, eu estou fazendo só uma divisão básica para a gente entender aqui. Então, pré-história, mais ou menos esse período, 4 milhões até 4.000 anos antes de Cristo. Bom, nesse período, como eu falei, acontece esse processo de humanização. O ser humano vai se tornando humano, né? O Homo sapiens vai se tornando humano, vai criando essas características que o diferenciam dos outros animais. Tá? Então, o período mais longo da pré-história e da história também é esse período aqui que a gente chama de paleolítico. Vocês vão lembrar disso, né? Se vocês lembrarem da idade da pedra lascada, tá? Então, o paleolítico, né, que é chamado também de idade da pedra lascada. Esse período durou mais ou menos de 4 milhões até 10.000 anos atrás, certo? Eu tava aqui antes de Cristo, eu tirei por quê, gente? Porque 10.000 anos atrás, lembrando que essa coisa de antes de Cristo e depois de Cristo tem a ver com o calendário cristão. E 10.000 anos é muito tempo, lembrando que o cristianismo só tem apenas 2.020 anos, né, mais ou menos de existência, né? Se a gente for colocar aí, tem menos de 2.000 anos, inclusive. Tá? Então 10.000 é muito mais tempo do que o próprio cristianismo. Então é legal considerar que antes de Cristo, tá? 10.000 anos atrás já é um tempo. 4 milhões então
é muito mais tempo do que o cristianismo tem. Então, a gente não considera o número do cristianismo é ínfimo, tá? É pequeno em relação a isso. Bom, no Paleolítico, vamos lá. Os homens eram caçadores e coletores. A maioria dos animais é assim, né, gente? A maioria dos animais são caçadores e coletores, né? Então percebam que não havia tanta diferenciação. Outra coisa, o ser humano não construía moradia, então a maioria deles eram nômades. Eles ficavam nos locais, nômades quer dizer que eles se mudavam frequentemente. Eles só ficavam nos locais enquanto tinha comida e tinha segurança para eles ficarem naquele local tempo suficiente. Certo? Então esse período aqui, houve algum desenvolvimento, sim, principalmente há mais ou menos 300 mil anos, né? Quando descobriram o fogo, né? Quando se descobriu o fogo, começou um processo de domesticação que ela só vai se consolidar bem depois, tá? Mas o ser humano começou a criar ferramentas, tá? Por isso que a gente chama de Idade da Pedra Lascada, onde começaram a criar instrumentos cortantes, principalmente de pedra. Mas assim, ainda o ser humano ele era muito próximo ainda dos outros animais, porque principalmente as características de sobrevivência dele eram bem parecidas. Mas com o passar do tempo, isso há mais ou menos 10 mil anos atrás, com a sofisticação das ferramentas e também a questão da domesticação do fogo, mais exatamente, tem uma outra questão, mas depois eu faço um outro vídeo sobre isso, né, que é a questão do casamento, que alguns dizem, mas isso depois eu falo. Surge a chamada o Neolítico, ou Revolução Neolítica, que a gente costuma chamar de Idade da Pedra Polida. Olha que legal. Por quê? Porque agora as ferramentas não são só mais lascadas, só bater uma pedra na outra. Na verdade, agora os instrumentos são mais complexos. Tá? Como é que a gente sabe disso, professor? Através da arqueologia, né? Principalmente, que pesquisa essas coisas. Tá? Bom, nesse tempo, qual que é a grande diferença? É que o homem descobre, meio que por acaso, a agricultura, tá bom? A agricultura já é, olha só que legal, uma característica que você não vê muito na natureza. Você não vê os animais plantando, né, seu alimento. Né? Às vezes acontece, mas de maneira muito involuntária. Agora não. O ser humano já começa a se destacar bastante dos outros animais. Então, através da agricultura. Por isso que a gente fala que é uma revolução que acontece, porque o ser humano começa a domesticar e dominar a natureza. No Paleolítico, o ser humano ele se adaptava à natureza. No Neolítico, o ser humano domina a natureza. Domina a natureza e também domestica os animais. Quer dizer, começa a criar gato e cachorro? Não, professor. Na verdade, agora o ser humano começa a usar animais na agricultura. Tá? Então começa a criar gado, criar cabras, criar esses animais mais para ajudar na agricultura. Por conta disso, eles podem ficar mais tempo e agora o ser humano passa a ser sedentários, tá bom? O ser humano passa a ser sedentários e começa, né, a construir próprias moradias, tá? Antes havia a construção de moradia no Paleolítico, bem para o final do Paleolítico sim, mas eram moradias muito simples. Aqui as moradias começam a ficar mais complexas. O ser humano sedentário vivia num lugar só, diferente do nômade. Beleza? Basicamente a pré-história é isso. É esse processo em que o ser humano vai se diferenciando da natureza. E a maior diferenciação, né, vem com, segundo alguns, com o surgimento da escrita. Tá? Por quê? Porque aí, com o surgimento da escrita, significa que o homem já estava totalmente humano e não natural. Né? Na verdade, significa que o homem já tinha construído, vivendo de uma forma totalmente destacada da natureza. Bom, essa concepção ela é polêmica, essa concepção ela é discutível, mas isso é assunto para um outro momento. Obrigado e vamos continuar. Bom, pessoal, essa foi a exposição técnica, né? Uma exposição não técnica, mas uma exposição mais linear, expondo características, tá bom? Mas o que fica de lição para nós em relação à pré-história é justamente a nossa capacidade de superar as diversidades da natureza. O ser humano é um animal frágil da natureza, mas que com a sua capacidade intelectual e seu poder de construção, né, de modificar, de criar ferramentas, né, a partir de características físicas e tal, né, como o polegar opositor, o ser humano foi capaz de superar a natureza. Se tem alguma lição, né, uma lição pessoal, uma lição humana que a gente precisa tirar da pré-história, é justamente isso. Se você tem uma cabeça pensante e um polegar opositor, você consegue fazer qualquer coisa, você consegue superar qualquer obstáculo, né? Fica aí, lição do coach Wesley, né, pra vida, né?
Cabeça pensante, polegar opositor, vamos modificar a natureza, vamos modificar nossas situações, vamos vencer. É isso aí. Até mais. Obrigado.